Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confissões, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis
centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister, garantir-lhe a subsistência e prosperidade. E prepondera, então, na vida humana, o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nessa altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se, ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais, tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro
a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso
haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confessiones, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister, garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e prepondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nesta altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se,
ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais. Tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro Agostinho, um drama de humana miséria e divina misericórdia, do professor Huberto Roden, da editora Martim Claret. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo e preclaro metafísico, sabe descrever episódios de sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa. Depois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo cheguei a dar conta de mim. Sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertara ainda a razão, confessa Agostinho, e já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse mais tarde a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde.
Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais, em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclismo destruidor e pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia e encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais, que nesse ambiente recluso haviam dormido milhares de anos. Plantou-os, e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino, antes de morrer, devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confessiones, que eu mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados, enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa, se depois de purificado, tornasse a cair no lodaçal do pecado. Tagaste era, nesse tempo, um dos notáveis centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeira de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes, os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e de palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simito, tudo isso era exposto à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio, estádio para exercício físico. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesses. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz mister garantir-lhe a subsistência e prosperidade, e propondera então na vida humana o elemento econômico. O homem, chefe de família,
torna-se cada vez mais negociante. Nessa altura da vida, em posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho em Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se, ver coisas bonitas e novas, cenas movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais, tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinava a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra. Continuaremos num próximo encontro a leitura sobre Santo Agostinho. E assim você vai ver o livro de Agostinho através do professor Huberto Roden. Isso é bem interessante. Depois, feche seus olhos, relaxe o corpo, ouça a música, fixe o chakra frontal, entrelace as mãos, encoste os polegares e realize sua meditação. Quando terminar a música, espreguice bem o corpo, respire algumas vezes e realize caprichosamente a sua automassagem. Namastê.